Relájate, Peque. Uy. Au, para arriba. Ok, que episódio foi esse? Esse episódio foi com certeza o mais revelador da série, e o mais olhorento, e o mais fofo também. Puta que pariu, que episódio maravilhoso. Como vocês votaram que o vídeo de hoje seria esse, então vamos começar logo porque temos muita coisa pra falar. De novo, já começamos o episódio daquele jeito, vendo um ônibus cavalo, boi, eu não sei bem, indo para um acampamento que já sabíamos que eles iriam por causa dos teasers que o Glitch Studio soltou. Tudo isso foi uma ideia de Uzi, e eu tenho gatos fazendo barulho do meu lado. O que vocês estão ruindo aí? Não, que é isso? Tudo isso foi uma ideia de Uzi de investigar o local por causa daquele símbolo que eu falei no episódio de teoria de Murder Drones. Se você ainda não assistiu, clica aqui pra dar uma olhada lá antes de assistir esse daqui, porque eu vou juntar análise, resumo e teoria pra ficar um pouco mais dinâmico. E eu vou usar muita coisa que falei lá. E também tá aqui o resumo dos 3 primeiros episódios da série, caso você ainda não tenha assistido, ok? Voltando. O pai de Uzi mostrou pra ela o que tinha na caixa de trabalho de Nori que vimos no episódio 2. Ele diz que no passado alguns drones usavam esses colares com números e que com o tempo Nori passou a fazer esses desenhos falando sobre a singularidade e que ele deveria criar portas para se proteger dos demônios que vinham dos céus. Olha só de onde veio a obsessão dele por portas. Por causa do que Uzi disse, o professor resolveu fazer toda essa excursão. Por quê? Sei lá, ele só é um preguiçoso do caramba e não quer dar aula pra eles. Então, enquanto Anne e Vi usam essas roupinhas fofas de tutores para supervisionar a classe, Uzi vai investigar algumas cabanas ali por perto. E acontece uma grande revelação logo de cara. Nesse universo, agora os cachorros são imortais. Isso é muito legal. Além disso, vemos que Uzi está usando seus novos poderes tão bem quanto o Doll. Ela até consegue consertar uma daquelas baratinhas robóticas que ficam andando por aí. E falando nelas, quando Uzi encontra alguns papéis embaixo do piso, uma dourada escaneia Uzi reconhecendo-a como Nori por causa de seu colar e fala sobre registro de ponto, câmara de tortura e um laboratório subterrâneo com cabine de febre. Mas ela acaba sendo interrompida por gritos vindo do lado de fora, que não era nada demais, apenas a turma brincando de Piratas do Caribe. Uzi vê pela janela como Anne e Vi estão se dando bem com os outros drones e de repente ela começa a superaquecer. Isso é um caminhão. Isso é bem interessante porque ainda não tínhamos visto um drone sofrendo de superaquecimento por falta de óleo, ou como a luz solar afeta eles, mas nesse episódio vemos um pouco dos dois. Vi aparece e fala que se Uzi se tornar uma ameaça, ela irá matá-la no mesmo momento. Depois de um tempo, Uzi tenta falar com Anne sem chamar a atenção de Vi, mas cabeça oca como é, acaba não entendendo isso e espana tudo. Então um dos drones acaba tirando uma flecha sem querer na direção de Uzi e... ela, além de usar o solucionador absoluto para parar a flecha, também acaba transformando em um tipo de bicho orgânico alienígena. Calma que essa não é a primeira vez que vimos algo do tipo na série. No episódio 2, quando esse drone aqui, o Frank, encontra o corpo de Jay, vemos que parte do tórax dela era feito de material orgânico. Até parte do núcleo estava coberto por isso, e mais pra frente no episódio vimos que ela criou uma mão humanoide para agarrar o pé de Ted. E vimos que essa drone na cabana com Uzi também tem. Com essa cena, Uzi resolve fugir para longe para não machucar ninguém, e Vi decide que precisa acabar com ela por esse ser o seu trabalho, já que ela se tornou uma ameaça. Anne tenta impedir ela e vai procurar Uzi. Vi também voa pra longe, deixando os outros drones da classe sozinhos. Então Rebecca e Darren aproveitam esse momento para ir para um local mais reservado. Chegando em uma cabana abandonada e um pouco antes da gente descobrir como bebês de drones são feitos, eles são atacados e devorados por Uzi. Porque ela tinha corrido para essa cabana enquanto sofria com um superaquecimento que aparentemente implica em suas habilidades, fazendo ela e o ambiente ao redor sofrerem modificações orgânicas. Como disse no episódio de teoria, não acreditava que os drones operários se transformariam exatamente em drones de desmontagem, apesar de parecer bem intuitivo. E Uzi confirma isso com sua transformação. Eu só tô amaciando meu ego agora por ter acertado. Enquanto isso, Anne chega em outra cabana seguindo umas pegadas, onde alguém estava assistindo uma fita VHS de treinamento da J.C. Jensen com o título Drones Zumbis, e com um aviso de não deixar nenhum drone assistir. Quando ele toca na fita, Anne vê isso. E meu Jesus, robô. Vamos igual os drones de desmontagem de novo. Por partes. Vemos o que parece ser a perspectiva de Anne. No meio dos glitches temos essa drone aqui, que é a mesma do flashback dele no episódio 2. Dá pra ver isso por causa do estilo de cabelo dela. E ela está sorrindo pra ele com o que parece ser uma mão humana na boca dela. Outro braço. E vimos também que tem um grande buraco no céu. A singularidade que Nori falava nos papéis, já que vemos esse espiral um frame antes. Também voltamos nisso depois. Uzi vai até alguns drones que estavam em volta de uma fogueira contando história de terror, até Rebecca, ou o que sobrou dela, avisar que Uzi tinha feito aquilo. F Rebecca. Com isso, Uzi aparece e, como nos clássicos filmes de terror, rola uma perseguição onde todos se separam. Pelo visto, eles não aprenderam nada com o livro de sobrevivência. Então, Uzi, psicóloga apata, persegue e destrói todos os seus colegas de classe. Quando chega na Lizzie, Vi aparece para acabar com ela. Mas, nesse momento, Uzi implora por ajuda de Anne. Então, Vi diz: Nuevo cuerpo, mismos horrores. No sin.
Ok. Ela fala diretamente com esse tal Sin, que eu tinha falado no vídeo anterior, que era CIN. Mas agora eu vou falar SIN. Pra quem lembra, SIN é a administração que está bloqueando o solucionador absoluto, como vimos na tela de N. Enfim, temos uma luta intensa. Luta não, né? Uma surra. Porque, novamente, Vi é imobilizada e quase morta por um drone operário. Pra quem no início da série parecia ser a mais surtada e cruel do esquadrão, Vi está sendo muito nerfada desde então. Ellie está sendo muito engraçada nesse episódio. Quando Uzi está prestes a dar o golpe final, Anne aparece agarrando-a pela cabeça e jogando-a bem longe. Vi obviamente fica pistola por Anne estar defendendo ela e ele vai conversar com Uzi em queda livre, dando uma de terapeuta. Na verdade, Uzi não quer que Anne veja ela nesse estado porque ela virou um monstro que come pessoas. E Anne fala, sim, só não faça isso de novo, tá? E ele tenta fazer umas piadinhas com a cauda que ela tem, mas ela responde dizendo que a voz dele é mais ou menos assim. Dá like e se inscreve. Dá like e se inscreve. Dá like e se inscreve. No fim do episódio, todos voltam para o ônibus, cavalo, boi, e temos uma cena bem fofinha de Anne e Uzi juntos, com meu chip VN indo pro ralo. Agora, vamos para a parte mais complicada desse vídeo: analisar e elaborar a teoria. Primeiramente, minha teoria anterior foi destruída? Digamos que não totalmente. Acreditava que iria encontrar outros drones operários transformados aqui, mas só vimos essa drone e uma humana. Nesse episódio também não tivemos nenhuma menção de Tessa ou Jay, que vimos chegando no fim do episódio 3, o que faz bastante sentido porque o episódio todo se passa nesse acampamento, que parece ser um pouco distante do bunker. Só que isso também quer dizer que quando eles chegarem no bunker, no episódio 5, Tessa e Jay já devem ter passado o rodo em geral lá dentro, já que o bunker só tem as portas como proteção, e os únicos 4 drones que podiam fazer frente a elas estavam no acampamento. Sim, a Doll também estava lá. Aqui, aqui, aqui e aqui. E talvez aqui. Ela estava em todo lugar. Ou talvez não, porque vimos aquela mão, né? Enfim, como o Doll disse no episódio anterior, ela iria procurar uma cura, coisa que agora sabemos que existe uma cabine de febre em algum lugar no subterrâneo, que só é acessível por um elevador. Não sabemos muito sobre o que essa cabine faz e não consegui ler muito bem o papel que Uzi encontrou debaixo do piso, mas isso claramente é um relatório da empresa sobre testes que estavam fazendo nos drones, que envolve tortura de alguma forma, como a baratinha dourada comentou. Esse é outro ponto. Vocês já se perguntaram por que existem esses bichinhos por aí? A princípio eu estranhei um pouco porque não é como se esse planeta tivesse um ecossistema robótico igual na franquia Horizon, mas deixei isso de lado por achar que era algum tipo de piada. Esse tom sarcástico das obras do Liam é muito bom, mas às vezes é meio bizarro você pensar que os drones construíram um bunker para não morrer para os drones de desmontagem, mas constantemente eles se colocam em perigo desnecessário e simplesmente tacam o dane-se quando outros drones morrem na frente deles. Enfim, essa baratinha dourada serve como uma espécie de assistente desse laboratório, controlando os registros deles e tal. Não sabemos o que difere essa baratinha das outras além da sua cor, mas vamos aceitar que isso existe agora. Agora, sobre a visão de Anne, de fato, acredito que aquilo seja uma memória, igual no início do episódio 2. Então podemos afirmar que alguém perdeu o braço aqui, e que tem um fucking buraco negro do lado da Terra. Claro que só se essa mansão estiver lá. Mas essa imagem bate com aquele desenho de Nori que falam sobre os demônios do céu, que se referem aos drones de desmontagem, e sobre a singularidade. A palavra singularidade tem vários significados em contextos diferentes, mas as duas que mais fazem sentido para a série é a singularidade tecnológica, onde a inteligência artificial avança a um ponto irreversível que supera a mente humana, o que de fato já aconteceu na série e cair entre nós não é algo tão difícil de se fazer. E a singularidade física, assim por dizer, onde um ponto no espaço-tempo tem uma curvatura e massa infinitas, como se teoriza acontecer dentro de buracos negros. Então, se aquilo realmente é um buraco negro e essa mansão fica na Terra, nossa Terra natal deve ter virado suco planetário para isso daqui. O curioso é que pra mim, esse buraco tem uma tarja igual a que vemos nos humanos nesse flashback de Anne, porque um frame antes podemos ver o espiral que Nori desenhou, igual no braço arrancado, porque também vemos um frame sem essa tarja na frente. Além do buraco tem uma palavra nulo no centro. Talvez só é um efeito para dizer que o Anne não consegue lembrar claramente de certas coisas, mas temos que levar em conta que Anne parece ser o único do esquadrão que teve suas memórias alteradas, então sim, pode ser uma censura. Também vemos a misteriosa quarta membro do grupo de Anne. Seguindo a lógica, ela deveria ter sido modificada para um drone de desmontagem e estar no esquadrão de Anne, mas esse não é o caso. Ela poderia só estar em outro esquadrão, mas acho estranho separar ela do grupo que conviveu junto na mansão. Claro que nem sabemos se ela ainda está viva, mas pelo menos sabemos que ela deve ter atacado algum humano na mansão nessa época. Lembrando que Anne não chegou a ver a fita, então não sabemos exatamente o que tem dentro dela, mas acredito que isso tenha a ver com o motivo de Nori começar a enlouquecer. Esse laboratório deve ter sido construído pela empresa para fazer experimentos em drones operários usando o solucionador absoluto, o que de alguma forma mostrou a Nori que os drones de desmontagem iriam chegar em Cobre 9 e que a singularidade que vimos na visão de Anne vai acontecer aqui também. Finalmente chegamos na transformação de Uzi. Quando ela superaqueceu, ela simplesmente surtou e começou
começou a atacar todos em busca de óleo, mas não de uma maneira totalmente irracional. Ela em alguns momentos agia de forma bem sádica, porém em outros ela voltava a si, dando a entender que ela estava sendo controlada não só por um instinto selvagem, mas por algo ou alguém. Isso é reforçado quando Vi fala sobre o Sin ser o mesmo em corpos diferentes. Como disse, Sin é a administração que está bloqueando o solucionador absoluto, o que dá a entender que o programa solucionador absoluto é só uma ferramenta que apenas está seguindo sua diretriz e que os drones podem usar. Na minha teoria, tinha dito que Tessa era a pessoa que controlava uma versão contida do solucionador absoluto nos drones de desmontagem para derrotar a versão que tinha nos drones operários, mas como agora sabemos que o Sin também existe nos drones operários, então isso só não faz mais sentido. Aliás, se Tessa controla ou é o Sin, não faz sentido o trabalho dos drones de desmontagem, que possuem essa mesma coisa no sistema, seja destruir isso nos drones operários. Pelo menos ainda não temos um motivo lógico para isso. Agora, vamos para esse poder novo da Uzi. Ela mal tinha ganhado seu poder de manipulação de matéria e espaço, e no episódio seguinte ela já estava criando gosmas alienígenas e caudas com boquinha. Então, aqui vai as minhas duas hipóteses. A primeira é que talvez cada drone operário tenha uma habilidade única, além da manipulação de matéria e espaço. No caso de Doll, seria criar matéria do nada para multiplicar objetos, como vimos ela fazer com as facas. E use a de manipular matéria orgânica ao ponto de produzir vida, já que não vimos Doll produzir nada orgânico e nem Use criar nada do zero. A segunda, e a que mais acredito, é que o programa tem uma curva de evolução, onde Use já está na frente de Doll, podendo manipular formas mais complexas de matéria ao ponto de criar vida orgânica a partir de qualquer material. Como também tinha dito no vídeo de teoria, Murder Drones tem muitas semelhanças com o Internation Cube. Olha só o design da Icon com o primeiro esboço dos drones operários. O canal Tyron Manic apontou várias outras obras que essa série também tem semelhanças, e esse episódio confirma que boa parte dos conceitos foram reaproveitados, então não estou ficando doido sobre essa coincidência. Ainda. Aqui, Icon é a robô com complexo de Deus. O objetivo dela é assimilar toda a matéria do universo para alcançar isso. Porém, o que impede ela é o Max. Ele é o administrador dela e ela tem que acatar tudo que ele fala. O que parte do plot é justamente isso ser apenas um blefe dele, só para ela não sair por aí destruindo tudo. E se Icon de fato assimilasse toda a matéria do universo, ela basicamente iria virar um grande buraco negro. Uma singularidade. Estão pegando as referências? Acredito que o objetivo final do vilão em Murder Drones não seja destruir todo o universo. Né, Liam? Você não vai fazer isso aqui, né? Liam? Nesse ponto do vídeo, talvez sua cabeça já deva estar doendo com tanta informação, mas isso era necessário para deixar todos na mesma página e elaborar a teoria. Então, respira e vamos lá. Desde o início, a ideia dos drones de desmontagem exterminarem os operários por causa de uma corrupção não fazia sentido para mim, já que o solucionador absoluto existem nos dois modelos. E começou a fazer menos sentido ainda quando Vi falou sobre o Sin, dando a entender que ele existe nos dois modelos também. Então, o que tem de diferente nos operários para fazer os drones de desmontagem, que também eram operários, quererem exterminar todos eles? A resposta é nada. Quando Uzi transformou aquela flecha em uma criatura, Vi entrou em choque, como se ela soubesse que Uzi já estava em um estágio muito perigoso, e de fato, ela até apanhou pra Uzi. No flashback de Anne, uma coisa que me incomodava era que Vi tinha uma personalidade bem diferente de agora. Ela parecia ser mais tímida e gentil, bem parecida com Anne, mas agora ela vira uma máquina de empilhar corpos de operário maluca. Ela foi a única que teve a personalidade alterada depois de virar um drone de desmontagem. Acredito que seja porque Anne e aquela outra drone começaram a enlouquecer e atacar todos por causa do Sin. Talvez a própria singularidade tenha acontecido por causa deles. Por isso Anne teve suas memórias apagadas. Por isso ela está protegendo Anne e fazendo o que acha que é melhor para ele. Porque ela não quer ver ele de novo sendo possuído por esse programa. Lembrando que Anne falou que caso eles não consumissem óleo, eles iriam morrer. Bem, Uzi é a prova de que isso não é verdade. Aliás, ela não morreu, apenas se transformou, mesmo antes de Rebecca e Darren aparecer na cabana. Talvez o que realmente aconteça é que eles percam o controle para o Sin. Como vimos Uzi, que quando superaqueceu seu poder mudou, e Jay, que estava inconsciente enquanto era remontada. Isso explicaria o motivo deles não usarem os outros poderes que Uzi e Doll usam. Eles podem até usar, mas essas habilidades devem fazer eles superaquecer mais rápido e eventualmente perder o controle para o Sin, caso não consumissem óleo rapidamente. Então é melhor não correr o risco. Mas para poder lutar contra os drones sem usar esses poderes, a empresa fez modificações para compensar essa diferença de poder. Nem todos os operários têm esse programa, apenas os que passaram por experimentos no laboratório como Nori e Eva. Por isso, eles têm colares e os outros não. E talvez os drones que deram errado de alguma forma eram descartados em lixões, como deve ter acontecido em vários outros planetas onde são realizados esses experimentos. Então, Tessa no planeta onde morava tirou o grupo de Anne de um lixão próximo, mas o Sin deve ter usado esses drones que deveriam ter sido descartados para causar a singularidade. O Sin é basicamente a Icon, que quer trazer o caos por meio da singularidade para Cobre 9, e provavelmente será o grande vilão da série. Mas até isso se confirmar, é apenas uma teoria.
Se você tem ideias de complementar e refutar essa teoria, fique à vontade para escrever nos comentários. Obrigado pelo seu tempo e fui, porque onde eu tô gravando está quente pra caralho.